E é a terceira temporada do Isto Cala Podcast. Tivemos muitas saudades por aqui, a minha produção inteira, e é com muito gosto, pois acontecerem tantas coisas lá atrás, ataques cibernéticos e mecanismos que nos mantiveram ainda mais distantes, que nos reencontrarmos para uma emissão inaugural dentro desta temporada, dizendo que, apesar do contacto virtual, o calor e a presença de todos faltaram-nos muito e por isso estávamos ávidos por recomeçar e nos fazermos ao ar mais uma vez. São 20 de agosto de 2026, data em que começamos este episódio da terceira temporada, Dia Mundial do Mosquito, dia em que a Organização Mundial da Saúde sensibiliza as populações sobre os danos que o mosquito pode causar, zika, paludismo. É considerado o animal mais mortífero, comparado com o leão e até mesmo com os homens, que se matam uns aos outros, às vezes, infelizmente. O mosquito é muito mais letal, sendo responsável por milhões de mortes ao longo do ano. Um bichinho pequeno, mas que nem por isso se faz menos perigoso. Aliás, é viral o momento em vídeo em que o Papa, em visita à Guiné, depois de deixar Angola, sacode muito eufórico um mosquito que lhe pousa na batina porque sabia da periculosidade que o pequeno insecto oferecia. É também um dia em que contamos 5 dias desde que entramos na estação chuvosa, é verdade. Despedimos-nos do Cacimbo a 15 de agosto, de acordo com o INAMET, e a partir daqui já pode chover. Mas aqui na região centro ainda observamos fortes rajadas de vento que nos dão a velha lição que agosto nos deixa: restauração. Todas as folhas que ainda teimam em permanecer sendo secas não resistem às rajadas de vento que se intensificam porque a natureza precisa seguir o seu curso. Daí nos vem a lição de que mesmo profissionalmente, se não nos reinventamos, os ventos do dinamismo e das eras que se passam pelo nosso mundo cada vez mais célere acabarão por nos agitar de onde estamos e não resistiremos à próxima estação. Cumpre a todos nós acelerarmos, refrescarmos, melhorarmos o nosso desempenho, de modo que consigamos dar pelas chuvas e renovar o nosso vigor. É sobre isso também que iremos falar, mas sobre uma profissão que mesmo depois da pandemia tem crescido pelo mundo. De acordo com a American Dentistry Association, a Associação Americana dos Dentistas, é das profissões que ocupa o ranking 10 das profissões bem mais remuneradas em termos de salário médio. É também uma das profissões que não está em crise de desemprego, porque apesar da digitalização e da transformação, o número de profissionais e de pessoas que têm interesse pela área cresce em toda a parte. Em Portugal, acabamos de ver a sua inclusão no SNS, finalmente. O Serviço Nacional de Saúde acaba de reconhecer a profissão do médico-dentista não mais como um prestador de serviço, não mais como uma pessoa externa, mas como uma pessoa que pode estar nos hospitais e pertencer ao SNS. Para Angola, ainda faltam alguns tempos, se imaginarmos que por 25 anos o médico-dentista ainda era afeto à ordem dos médicos de forma geral. Vamos lá a esta conversa, já lá vamos, porque também um dos meus convidados, a minha convidada, é precisamente alguém responsável, talvez, na reivindicação e na luta para essa desvinculação tão injusta. Hoje vamos falar sobre a profissão de médico-dentista e como a graduação em medicina dentária pode nos ajudar a desenvolver um negócio. Os meus convidados são a professora Idalina Coutan. Olá, boa noite, bem-vinda. Olá, boa noite, Casa Pata. Que tal está a ser esse momento de interlúdio? Nem bem época seca, Cacimbo, nem bem época chuvosa. Está confuso. Ventos muito agrestes, exato. O cabelo não resiste. É, realmente. A banga toda também pela rua, às vezes não, porque calha-nos mesmo estar aí no remoinho. Mas ainda assim está a ser um período bom, não é? Sim, realmente. É a segunda ou terceira vez? Acho que é a Terceira vez. Terceira vez. Já tivemos aqui uma... Sim, deverá ser a terceira vez. Só que atualmente acompanhada do professor Walter, não é? Exatamente. Bem-vinda. 3 vezes. Esperamos dizer-lhe muito mais. Muito obrigada. Está connosco também o Dr. Adriano Quintas, a professora Idalina Coutan, diga-se,
é coordenadora do curso de Medicina Dentária, aqui pelo Instituto Superior Técnico da Cala, e é nossa best, por assim dizer, da equipe do Ispecala Podcast. É muito solícita quando nós a precisamos por aqui e faz essa tribuna sempre, sempre, sempre. Nunca declina os nossos convites e lhes somos muito gratos. Também, quem vai partilhar o Pari Bem com a doutora Idalina Cutá neste meu painel de hoje é o doutor Adriano Quintas, médico-dentista no Hospital da Cala e docente universitário. Bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Caçapá. Muito obrigado. É a segunda vez que cá estou. Também. Bem-vindo, bem-vindo. Vai faltar um bem-vindo para empatar para a doutora, mas esperamos vamos. É. O tema de hoje é excelente, mas melhor do que o tema passado, acho que não. Aquele foi mais convidativo, porque estava mais com negócio e não estou lá muito dentro dessa abordagem. Da última vez que cá esteve, falamos sobre o quê? Só para refrescar na memória. Falamos sobre as competências do médico-dentista em tratar e não tratar alguns casos que não têm nada a ver com o médico-dentista, mas sim com o especialista. E a queda dos dentes daqueles pacientes que têm colocado aparelho com charlatões. Muito bem. O papel principal do cirurgião bucomaxilofacial foi defendido pela doutora Yolanda. Deixa-me adivinhar, foi uma conversa que ficou a meio porque não dissemos tudo e provocamos ainda mais a gula de quem nos ouve. Exatamente. As boas conversas são assim, não é? Foi assim, sim. Também começamos muito tarde. Por conta disso, não conseguimos chegar aqui. Mas teria sido inconclusivo mesmo que começássemos cedo. Ou seja, nós nunca esgotámos os assuntos, mas acabamos por aliciar quem nos ouve porque é um conjunto de provocações. Sim. Bem-vindo. Obrigado. Muito bem. Hoje, como nós dissemos e como o doutor fez menção, como criar o seu próprio negócio, licenciando-se em Medicina Dentária no Ispecala, é o nosso tema. Mas, claro, nada impedirá que façamos um rodízio, um rodeio pela a profissão no mundo em geral. Basta olharmos para esse facto que nós usamos na introdução, o facto de os médicos dentistas ainda estarem na ordem dos médicos em geral, quando outros países já dão passos para se ter uma ordem própria, e em Angola também seguramente será este o caso. Mas assim, logo de raspão, eu começaria pela doutora Idalina perguntando: há várias oportunidades para quem frequenta o curso de Medicina Dentária. Demais, né? O curso de Medicina Dentária eu tenho que é um curso autônomo. É um curso que permite que o profissional, né, ou quem está a se formar para ser um futuro médico dentista, esteja inserido em qualquer área de conhecimento. E além de ser um curso que dá a oportunidade de pôr a mão na massa, ser a pessoa que começa, a pessoa que faz, a pessoa que acompanha e a pessoa que, diferente de outras profissões, né? Nós fizemos tudo. Nós somos um meio de comunicação entre nós e o paciente. E também tem a questão, né, de empreender. O médico dentista não é um médico que pode depender simplesmente como é que posso dizer? Da remuneração, esperar. O Caçapato disse muito bem, agora nós já temos médicos dentistas nos hospitais, né? E isso é muito bom. Apesar de que no nosso país ainda precisamos melhorar. Atualmente, isso foi a semana passada, já se abriu a secção de estomatologia no Dom Cardeal Alexandre, que abriram um hospital que acomoda cirurgias, sim, uma unidade de referência que fazia, né, procedimentos que têm a ver com o coração, os pulmões, mas não tinha uma secção de estomatologia, sendo que um paciente para ir para uma sala de operação, para fazer uma cirurgia cardiovascular ou cardiopulmonar, tem que passar pelo médico dentista. Então é uma coisa, acho que nós já vamos acordando, né? Todas as contemplações que vão acontecendo ao nível do estatuto da carreira do médico dentista eram para ontem. Yeah. E, portanto, quanto mais cedo se realizarem, melhor, não é? Exatamente. Doutor Adriano Quintas, há aqui, podemos assim dizer, um paradoxo feliz, na medida em que, quando nós olhamos até 2024, segundo uma matéria do Jornal de Angola, o curso de Medicina Dentária era totalmente ministrado por instituições privadas. 9 das quais eram sediadas em Luanda e só 3, na altura tínhamos 12 instituições vocacionadas a administrar este curso, e só 3 eram
de outras províncias que não fossem a capital, mas todas elas privadas, o que faz com que o curso tenha aquela conotação de ser caro, porque não é oferecido por instituições do Estado, que, como nós sabemos, têm, se calhar, emolumentos muito mais brandos. Por outro lado, nós conseguimos ver que mesmo no concurso que o MISA abre, não temos o médico dentista especificado nas categorias disponíveis. Mas também, quando olhamos o impacto que o médico dentista tem e a procura que o curso de medicina dentária tem no ISPCAL aqui, salvo opinião contrária, é a única instituição que o ministra na província, poderia nos fazer pensar que o facto de não ter procura na função pública é precisamente uma razão que só soma ao prestígio que o médico dentista tem, porque ele pode procurar alternativas que podem alavancarem muito a sua carreira, não é? Sim. Independentemente de toda essa circunstância que acontece dentro do país e na província do Amo especialmente, o médico dentista por si só, sendo formado na área e tendo as competências que ele precisa adquirir, ele consegue realmente trazer e fazer entender a quem é direito que esse curso ou essa especialidade precisa ser olhada com mais prestígio e que precisamos que nos dê a oportunidade que nós precisamos para o país crescer. Porque a saúde começa pela boca. Se eu não tiver saúde na cavidade oral, automaticamente o meu corpo todo não terá saúde, não tem como ter que filtrar os alimentos. E socialmente estarei meio que acanhado e a sofrer bullying, porque se tenho mau hálito, não consigo ficar no meu social. Então, o curso deve ser visto com mais rigor. Ou seja, mesmo que nas 6.000 vagas disponibilizadas pelo MISA não haja uma a mencionar especificamente o médico-dentista, ele pode ter 6.000 chances de se tornar... trabalhar sem nenhum problema. Ele consegue atuar em várias etapas. Dentro do nosso curso, nós temos as cadeiras que são técnicas que, por sua vez, são especialidades. Eu posso me especializar com uma das carreiras e formar um consultor e conseguir atender várias demandas de pacientes. Nos serviços são muito procurados, não tem como ignorar esse tratamento odontológico. Olha, e que o digam vários estudos apontados que falam precisamente sobre isso, sobre a maneira como nós procuramos cada vez mais esse sorriso agradável. E agora o médico-dentista parece que cada vez que há uma transformação acompanha as dinâmicas do mundo de tal forma que depois não se cinge apenas em extrair dentes como era tradicionalmente conhecido. Agora trabalha até em estética, recupera a autoestima que de outra forma estaria arruinada. E conseguimos perceber que mesmo o advento da IA só acresce e não diminui o médico-dentista, enquanto as outras profissões se preocupam todo o tempo com a nova ferramenta que é lançada porque podem se tornar obsoletos. Realmente. E por incrível que pareça, os médicos-dentistas estão cada vez mais interessados no desenvolvimento da IA, né? Para facilitar no diagnóstico, no exame rápido, em fazer próteses dentárias de forma mais rápida, porque isso só facilita o nosso trabalho. Isso nos ajuda a nos reinventar a cada dia e também a oferecer serviços de qualidade e de excelência para a comunidade. Então, é uma profissão que, de certa maneira, não fica de trás por simplesmente não estar incluso naquelas 6.000 vagas, não ter aí medicina dentária. Mas isso é outro assunto. Nem por isso constitui motivo de alarme, não é? Exatamente, por isso que estamos aqui, né? Pois é verdade. Os doutores são prova viva de que o médico-dentista tem sempre uma ocupação. Aliás, se nós tivéssemos que mencionar as pastas que ocupam... E a doutora Idalina não trabalha e seguramente as propostas que têm recusado, porque ainda assim são procurados e precisados noutras áreas, felizmente. Graças a Deus. Estamos aqui com o amigo caimaneiro JB Simões, que diz: brilha, minha irmã, doutora dos dentes. Quem passa aqui também é o Enoque Manuel Chicango, a quem dizemos boa noite, porque ele diz estar ligado. Que bom que está. Rosária Bong, fruto dessas grandes figuras, ou seguramente uma estudante egressa, ou a frequentar o curso de Medicina Dentária. Beijinho, Rosária. Esther Muila passa aqui também. A Marlene Sambo diz: professor Quintas, Deus abençoe. Bom ser humano. Muito
Muito obrigado, Marlene. Wilson Gomes Chicho, AC, também diz parabéns aos doutores. A Noêmia Salema também diz meus mentores. É com essa cumplicidade e esta reunião muito, mas muito feliz que nós progredimos com a nossa conversa. Assim, por um lado, temos este prestígio muito grande, granjeado pelo médico dentista no mundo, no continente, no país. Também temos a demanda e a necessidade de adequar o currículo pelo qual o médico passa. Estava a consultar aqui no preparo desta conversa alguns TCCs, e um deles é um TCC de mestrado de uma médica dentista que estava a tirar o mestrado, que depois falou sobre as questões que têm a ver com os profissionais egressos dos cursos de odontologia em geral, queixarem-se de, às vezes, o currículo que têm não os potenciarem para as novas dinâmicas do mundo. A necessidade de competências como empresariais, o próprio marketing, a execução de um plano de negócio, as estratégias de marketing e publicidade, para além da componente técnica, que é muito primada pelo tradicional, como fazer isso, como fazer aquilo, a técnica X, a técnica Y, ao médico, no geral, e ao médico dentista, agora cobra-se um perfil muito mais completo em termos de comunicação, de posicionamento, de marca, de publicidade. Como é que, ao nível do ISPCALA, essa questão está cautelada, no sentido de que a queixa apresentada pelos médicos dentistas, um pouco pelo mundo, quando são egressos, seja mitigada aqui? Realmente aqui no ISPCALA temos uma tradição muito diferente se tivéssemos comparar com as outras instituições. Porque dentro do nosso ecossistema ISPCALA Aceleração Futuro, temos uma grelha curricular que contempla todas as disciplinas técnicas que as outras instituições têm, mas, por sua vez, a nossa direção conseguiu criar as disciplinas extracurriculares que enriquecem muito mais a nossa saída dentro do curso. Por conta disso, surgiram as 4 saídas que o ISPCALA apresenta para aquilo que é o nosso PFC do final de curso. É com essa facilidade que a gente consegue sair aqui e consegue ter ideias inovadoras ou de negócio ou de startup para podermos trabalhar. Ou seja, existindo um mercado agressivo, o profissional daqui saído, ou o estudante, consegue fazer face a isso. Consegue fazer Está habilitado com estratégias extracurriculares, como o professor mencionou, no sentido de conseguir vender, conseguir prestar serviço, conseguir apoiar. Sim, está habilitado. Realmente temos essa capacidade de assim o ter, porque tivemos a sorte de estar no ISPCALA. Muito bem. Doutora Idalina, a mesma pergunta. Realmente, prova disso é que logo no segundo ano, os nossos estudantes têm logo a geração, têm o projeto de vida para o mundo. É uma disciplina em que eles conseguem ver aquilo que eles têm de bom, né? E aquilo que a sociedade pode pagar por. Então, eles já conseguem ver em como eles conseguem investir e criar o seu plano de negócio, né? Qual é os seus pontos fortes e como é que eles podem investir nisso desde cedo. Ao terceiro ano, eles têm já a disciplina de empreendedorismo. Empreendedorismo lhes ajuda a planificar o negócio. Quer dizer, aquela ideia que surgiu lá no segundo ano, em projeto de vida para o mundo, começa a ser trabalhada e planificada no terceiro ano, em empreendedorismo. O projeto de vida para o mundo é uma cadeira. É uma disciplina, sim. Muito é uma bem. cadeira que eles têm, uma unidade curricular que eles têm. E depois, no terceiro ano, eles têm empreendedorismo. Quer dizer, eles criam a ideia, eles conseguem identificar em si um ponto forte que eles, no terceiro ano, eles começam a criar um plano de negócio e aprendem como eles podem vender esse mesmo plano de negócio que eles têm. Já no terceiro ano, depois deles passarem por empreendedorismo, eles têm marketing e negócio digitais. Que o quê? Eles já têm a ideia formada, têm o plano de negócio, têm a empresa geralmente semi-estruturada, então eles aprendem como eles vão vender aquele negócio. No quinto ano, eles têm geração 5.0, que lhes ajuda a trabalhar com as ferramentas e as mais atuais, os equipamentos que nós temos disponíveis para ajudar, assim, a se diversificar como
médicos dentistas e não só. E não só, o projeto do fim do curso, né? As nossas saídas, nós não saímos com monografias. Em outras instituições, depois de estudar os 5 anos de medicina dentária, faz uma monografia e o estudante defende a monografia, diferente do ISFCALA. No ISFCALA, o que é que acontece? O estudante sai com um projeto de fim do curso. Esse projeto de fim do curso tem 4 saídas, né? Startup, ele pode criar uma startup, pode ter uma ideia, né? Empreendedora, que é uma empresa, que é o PFC, a empresa. Tem o PFC, inovação, que o estudante cria uma ideia inovadora. Fruto disso, nós temos estudantes, temos projetos, por exemplo, de estudantes que estão a criar uma pasta dentária com extrato em folhas de manga, estudantes que criam Elixir com água de chefe, né? E outros componentes. Então, eles vão se reinventando, criando ideias inovadoras que podem ser benéficas para a sociedade e também para o desenvolvimento científico da nossa sociedade. E também do país no geral, né? E também tem o PFC comum, que eles identificam um problema na comunidade e dão resolução àquele mesmo problema. Então, toda essa preparação facilita que o estudante que entra aqui no ISFCALA saia por si só, não dependente do Estado, não dependente de uma área para lhe empregar, empregadora, mas ele sai já preparado para ele próprio ser dono do seu próprio negócio, né? Eu gostava de saber mais dessa pasta de dente de Made in ISFCALA. Os doutores acompanharam a elaboração. A ideia, claramente, é de uma pessoa mentorada por vós, mas esta pasta de dente chegou a ser testada? Ok. A pasta de dente está ainda no processo de trabalho. Já foi, né, criada, então ainda está no processo, ainda está no laboratório. Não é o que já saiu para vender. O mesmo acontece com o Elixir. Agora tem novo, esses são os estudantes do ano passado. A água do chefe que aqui mencionou, diga-se para quem nos estiver a acompanhar de fora, a água do chefe é a referência ao álcool mesmo. Sim. Bebidas. Usou-se o teor alcoólico da fórmula para ajustá-la a uma substância, a uma essência que é capaz de mitigar... Ao gengibre, sim, juntou-se ao gengibre e está a estudar as propriedades antissépticas, bactericida e bacteriostática das mesmas substâncias para ver como é que elas podem ajudar no processo, né, da sepsia e antissépsia na cavidade oral. Muito interessante. E estas disciplinas, o projeto de vida para o mundo, o marketing, a geração 5.0 e o empreendedorismo, ministradas no curso de Medicina Dentária, já são um recado de que o estudante está a ser preparado para ser autónomo, não é? Muito independente. Exatamente. Esse, na verdade, é a bandeira do ISFCALA, né? Por isso que nós, além de termos os 3 pilares comuns, né? Em outras instituições, nós temos a questão, temos a inovação e empreendedorismo na universidade, que é algo que não se vê em muitas instituições de ensino superior. E nós temos isso em todas as áreas, em todos os cursos ministrados cá no ISFCALA. Então, isso facilita o estudante a se preparar. Sendo que, além de dar essa formação, né? Nós temos também o ISP Crédito, que facilita os estudantes, né, com ideias inovadoras a concorrerem, a terem a oportunidade de receberem um crédito para eles próprios abrirem o seu próprio negócio. E também as ideias boas que são incubadas na nossa incubadora de empresas, também podem é uma porta, né, de entrada para projetos inovadores e para participar em sonhos criativas, em Shark Tanks, para, na verdade, trazer esses estudantes para o mundo do negócio e não simplesmente dependentes de alguém. Doutora Adriana Quintas, são 5 anos bem passados. Tanto que eu sou fruto do ISFCALA. Eu fui formado aqui e faço parte da primeira geração que o ISFCALA. Ora, que interessante. Tivemos, pronto, da parte que me cabe, reações
porque o nosso público, enfim, vai dando feedback sobre o seu vínculo com a instituição, reações de algum desânimo, a quanto da descontinuidade temporária do curso, porque é uma das razões pelas quais estudantes de Cabinda, de toda a parte de Angola, vêm aqui, decidem até deixar raízes já fincadas, recomeçam porque querem abraçar o sonho de se tornarem médicos, dentistas formados. Tivemos essa tristeza, mas após reiniciar, seguramente o curso voltou com muito mais garra, agora sob a acreditação, como já era no passado, voltou com muito mais garra e a grade curricular seguramente está muito mais apetecível para aqueles que quiserem abraçar o desafio de virem aqui estudar para o Especala, não é? Sim. Está tudo bem cozinhado? Está tudo bem cozinhado. Tivemos dias e noites de trabalho e Pois. realmente foi muito duro, mas graças a Deus estamos aqui. O Especala já pode receber novamente os estudantes, tal como tivemos no ano passado. Teremos nesse ano letivo. Esperamos que a gente continue e temos uma nova grelha curricular imposta pelas outras universidades, que vai Pois. entrar em vigor. Então, estaremos equiparados com as outras universidades, onde se um de nós tivesse que terminar para uma outra universidade, não teríamos nenhum outro problema aqui para poder fazer cadeira, porque lá onde foi a grelha é diferente do Especala. Há essa tendência Há essa em tendência. harmonizar os currículos, É isso. pois, porque é uma grande dor de cabeça que Uhum. havia, porque há até instituições que têm intercâmbio Sim. e assinam-se protocolos de intercâmbio. Mas, como disse um reitor até de uma das universidades, funcionam no âmbito formal, no âmbito operacional não, porque quando o estudante vem de uma instituição que tem um protocolo de cooperação com a outra, aquilo que se verifica é que ele é obrigado a quase recomeçar, como se a formação ou a frequência que ele tinha não fosse reconhecida. Isto já está a ser Já está sendo trabalhado trabalhado desde também. o ano passado. Pois. Tanto que antigamente as instituições, quer seja pública ou privada, nunca tiveram uma grelha assim equiparada até a nível de ensino médio. Está a lutar-se para isso. Então precisamos harmonizar todas as grelhas curriculares de caminho da Ponente, de modo a simplificar as transações dos estudantes de uma outra instituição, sem ter que voltar no tempo, quando já estive no segundo ano, tem que ir para o primeiro, porque onde eu saí tem uma coisa, e onde eu vou tem uma outra coisa, quando está no mesmo país. Muito bem. Sim. Claro, encontrando a nuance dessas disciplinas que a doutora Idalina mencionou, que A única preparam diferença será talvez da disciplina extracurricular. extracurriculares. São independentemente de função do projeto ou do ecossistema que a instituição tem. A visão que se tem no Especala é essa. Tem as cadeiras gerais, que vamos encontrar em qualquer instituição privada cá no país, mas temos as nossas extracurriculares, Ok. que só encontramos aqui. Só aqui. Sim. Felizmente. Sim. O doutor falando agora fez-me lembrar de um episódio que eu achei comovente. Estávamos nesta sala e havia aqui alguns atendentes para facilitar o processo de inscrições. Já tinha passado um bom tempo porque depois da reavaliação do INARES e depois da publicação, o curso de Medicina Dentária, bem como o outro, de Psicologia, tiveram um calendário peculiar, por ser uma fase em que já tinha envolvido um bom tempo do escopo do calendário do ano acadêmico que o Ministério do Ensino Superior tinha dado, abriu-se uma exceção em termos de cronologia para ver se mesmo durante o ano acadêmico se podia fazer os processos de exames de acesso e etc. O que me comoveu foi que um estudante que já estava na sala de aula numa instituição concorrente abandonou a sala de aula, mal viu a informação segundo a qual o Ministério tinha aprovado o curso de Medicina Dentária. Fez a estrada, veio para aqui e disse: abandonei a aula porque quero me matricular para o curso de Medicina Dentária. Uau. Foi muito... Foi muito bom. Nunca me esquecerei daquele episódio. E sempre que eu olho para a doutora Idalina e para os doutores engajados e personalidades que fazem, de certa forma, funcionar o curso de Medicina Dentária aqui no Instituto, lembro-me dessa responsabilidade que tem. Quer dizer, é muita gente que ignora a distância, ignora sacrifício, ignora custos em perseguição deste grande sonho. Deve haver algo muito especial Esse na é Medicina muito Dentária. especial. Eu só tenho de exemplo. Eu fiquei um ano sem estudar porque não havia curso de medicina dentária no AMO e eu não queria ir para Luanda porque não tinha condições para isso. Eu tive que aguardar. Quando assim abriu aqui, eu vim para explicar. Lá está aqui, éramos apenas 8 estudantes.
Estou aqui. Com muito Já mesmo sacrifício. que esperar. Já compreendemos porque é que a doutora, Tem que esperar a mesmo. doutora Idalina Cotá desejou desde sempre ser a doutora dos dentes, não é? Já Não, mesmo que esperar. realmente é algo que eu eu nunca ia em medicina dentária por acidente, né? É algo que eu desde pequena quis e desejava por paixão, né? Eu amo a medicina dentária, eu gosto de ser médica dentista porque eu acho que é uma área multifacetária. E graças a Deus, né, tem me permitido desenvolver, né? Tem-me permitido desenvolver de diversas maneiras na ciência, na sociedade, na maneira de interagir com as pessoas, porque de certa maneira eu digo sempre, a medicina dentária é a profissão mais intimista. Pois. Nós somos os médicos intimistas, né? Além dos ginecos obstetras, né? Sim, Yeah. sim, Nós somos pois. também intimistas porque nós tocamos com uma estrutura Muito mais até muito porque o mais gineco-obstetra não me trata a mim, por exemplo. Exatamente. Tem um grupo-alvo Alvo que próprio. corresponde apenas à metade da população mundial. Ex- Vocês invadem tudo mesmo. Nós invadimos tudo e todos, né? Exatamente. Então, por isso que a odontologia é algo muito bonito e eu creio que nós devemos alcançar o grau de valorização que a área merece, né? E isso só vamos conseguir com o desenvolvimento da própria ciência. Por isso que é importante médicos dentistas estarem envolvidos, engajados na ciência, na academia, porque se nos trancamos todos no consultório dentário, não vamos ter desenvolvimento da profissão. É importante também os médicos dentistas estarem envolvidos em projetos científicos, em investigação, criação de novas tecnologias para ajudar o desenvolvimento da própria ciência como tal, visto que ela é autônoma, né? Mas ainda em termos de... faltam muitos profissionais na área, não é? De alguma forma houve um desleixo, inclusive, de quem faz a própria política nacional de saúde em relação à classe. Talvez por ter havido um número ainda irrisório à época, não é? Só agora é que começamos a ter... Como no princípio só havia duas instituições que formavam aí o curso muito caro e pouca gente até valorizava. Lembro-me quando eu fiz o meio de estomatologia, os colegas de enfermagem ríamos. Ok. Diziam que esse curso era para vender pregos e que não faríamos nada com esse curso. Não iríamos a lado algum. Pois. Mas nós acreditamos naquilo que foi a formação passada, tivemos a sorte de assim o fazer com mais detalhe e aprendemos a ter restaurado dentro do ensino médio, então foi muito fixe, foi gratificante. De lá para cá, algumas portas abriram, outras fecharam, demoramos, mas o país atualmente já está a levar a sério o curso de medicina dentária, tanto que está sendo valorizado por todos e tudo. Acho que daqui a uns 2, 3, 4 anos estaremos no nível que a gente precisa para que a gente se torne numa especialidade autônoma e que a gente fique mesmo lá, aqui no direito, numa nossa aula, especificamente não incluindo naquela onde nós estamos. E é interessante que se Angola fizer o mesmo caminho, dá para os estudantes de medicina dentária se sentirem cada vez mais aliciados. No Brasil, o curso de odontologia foi instituído a 25 de outubro de 1884 e, passado este tempo, através do decreto 9311, passado este tempo, cerca de 9.000 cirurgiões dentistas são lançados a cada ano. Claro, são aí várias especialidades, mas o ramo ainda é da odontologia. Estão ligados ao SUS, ao Serviço de Urgências de Saúde, e é provavelmente o lugar com mais profissionais ligados ao ramo no mundo, o Brasil. Tanto é que nos filmes hollywoodianos, que às vezes são dublados em versão brasileira, conseguimos saber, por exemplo, que o cotidiano das personagens, normalmente das personagens femininas, num dos sonhos que aspiram, para além daqueles que nutrem, por exemplo, pessoas aqui em Angola, ser um sonho de consumo, andar com uma pessoa da AGT e etc., o dentista aparece como um perfil muito seguro em termos de estabilidade econômica, ou seja, de alguma forma é normal vermos nas novelas, nas produções, que a pessoa dá consigo a fazer um arranjo de cabelos e a matutar
que não seria mal de todo andar com um médico dentista, porque o médico dentista basta-se a si próprio. Sim, Lá fora é assim. lá fará assim. Também será assim, brevemente. Brevemente. Estamos a lutar para isso. Mas para isso, lá está, como disse a doutora Idalina Cotá. Precisamos trabalhar Uhum. seriamente, não no consultório, porque ficando fechado aí eu posso até receber algum dinheiro. Vai ser bom para mim. Uhum. Mas a informação como está, a produção científica, não vou passar. Eu vou ter várias pessoas que virão à minha procura, mas não é isso que nós queremos, só receber dinheiro no consultório. Quanto mais fecharmos no consultório, mais problemas de saúde oral vamos ter na nossa comunidade, que vão desconhecer o curso. Uma outra pessoa virá porque consegue aquilo que não consegue. A informação tem que passar a todo mundo. Para isso tem que produzir ciência, tem que ler. Senão não virá o mesmo. Não virá. E não Muito vão nos conhecer. Muito bem. Doutora Idalina, falávamos aqui também sobre essa questão que tem que ver com a criação de empresas e a doutora falou sobre a possibilidade de financiamento. Existem sempre aquelas pessoas, eu não sei quem inventou o termo, mas a ideia de $1 milhão. Não sei. Alguém deu consigo a pensar que $1 milhão era muito dinheiro. Bom, vamos ainda assim usar a ideia de $1 milhão. Aquelas pessoas que têm essa ideia e que na instituição que frequentam não têm a possibilidade. E muitas das vezes nós vemos que os bancos têm uma leve e grande suspeita em relação aos clientes na concessão de créditos, exigindo apólices, exigindo, enfim, uma série de coisas. Como é que um estudante do ISPCALA pode ter acesso ao financiamento, como a doutora falou, porque muitos dos que nos ouvem devem estar assim aliciados? É possível. Eu pago para estudar e era só isso e a instituição vai um bocado mais além. Sim, é possível. Sim. Como eu disse no início, temos as incubadoras de empresas, né? Uhum. Na incubadora, o estudante, ele dá o seu plano de negócio. O plano de negócio é analisado, né, por profissionais na área e depois de ser aprovado, esses projetos que são incubados. Depois do processo de incubação, eles podem, na verdade, sair e ver se dá para investir ou não nesse negócio. Muito bem. Então, eles vão direito o processo vai para o ISPCrédito e o ISPCrédito financia o projeto. ISPCrédito, uma entidade local. Da Exatamente, da instituição, tudo é nosso. O ISPCrédito, mas é necessário, eu disse, vou provocar um pouquinho. É necessário nós termos uma consciência, né? Queremos investir em odontologia, queremos abrir consultórios dentários, queremos ter os melhores equipamentos, queremos dar serviço de qualidade e de excelência. O que não se pode fazer, eu dou uma provocação, não só para os meus estudantes, né, como professora universitária, mas para todos os estudantes a nível de Angola, né? Os médicos dentistas ou os estudantes de medicina dentária, muitas das vezes são emotivos, são precipitados, aprenderam uma coisa nova nas aulas práticas e lá criam uma cadeira móvel e já querem começar a trabalhar e a tratar pessoas. Okay. Não é nesse nível que se quer empreender em odontologia. Até porque já lá atrás houve muita precariedade e se calhar foi isso que atrasou a massificação da profissão. Não é? Exatamente. Já não é tempo para remedeios. Já não é tempo para remedeios. Agora nós temos que investir em qualidade. Por exemplo, para você abrir um consultório dentário, você tem que ter, no mínimo, as condições básicas determinadas para um consultório dentário, tendo em conta as normas ISO. Você não pode abrir um consultório dentário num quarto, sem uma sala de esterilização, sem meios apropriados, muitas das vezes sem nem sequer um aparelho de raio-x, quando vai fazer procedimentos que necessitam de imagem. Então, os estudantes, né, é um apelo que eu faço, né, deviam ser brandos, esperar um momento. Eu, quando fiz a faculdade, eu via muitos meus colegas precipitados em abrir um consultório e não abrir um consultório, e eu acatei muito o conselho de um meu professor, que eu levo para a vida toda, né?
Ele disse, não percas a carteira antes de consegui-la. Então, não posso perder algo que ainda não tenho. Então, quer dizer que eu tenho que me capacitar para eu conseguir ter excelência. E o profissional em medicina dentária só está realmente capacitado, ainda não todo, porque depois tem as formações que tem que fazer, pós-graduações, né? Cursos de curto período para desenvolver habilidades depois da universidade que vão lhe possibilitar a ser um profissional de excelência, porque a faculdade não basta. Imagina se a licenciatura não basta para você ser um bom profissional. Imagina você não sendo ainda licenciado na área, mas já tendo as ambições. Fruto disso, temos tido muitos riscos nos hospitais, em outras clínicas, recebendo pacientes, né, com sérios problemas. Então, é o momento dos médicos dentistas e daqueles que querem ser bons médicos dentistas colocarem a mão na consciência para não estragarem todo aquele trabalho que os médicos dentistas lá do início, né, eu tenho dito, já vem feito. Eles já lutaram muito para o desenvolvimento da odontologia cá em Angola. Então, nós como médicos dentistas, ou os futuros médicos dentistas, não podemos ser nós a estragar isso. Muito bem. A Marlene Sambo, a quem também desejamos uma boa noite, passa e diz, professor Quintas, Deus abençoe. E temos mais comentários a chegar. A Noémia Salemba, o Tiago diz estar online. O Quintas Cláudio diz boa noite, ligado. O André Brown, Santiago diz boa noite para si também. O Quintas ainda se faz ao jogo e diz boa noite, Xará. O Filipe Ieta passa por aqui e diz boa noite, estou ligado. Filipe Antônio Samuel Ieta, Mary José passa por aqui, tem um nome que completa o nome do casal Maria e José, não é? Mary José é exatamente o nome da Virgem e também o nome do putativo Pai de Jesus. Serafim Braga também passa por aqui. Edmilson Mande diz excelentíssimo, meus mentores. Charlie Snap diz nossa área. Carolina Lusitano também passa por aqui. Ana Esmeralda Zaf, o Daniel Amorim, passam por aqui vários dos nossos amigos que nos acompanham. Paulino Calenga, meu cota da Odonto Acessível, passa por aqui também. A Bias Anderson Edvá, Bias, assim vamos longe, é como diz. Nelson Manuel diz parabéns. Rita Luciano também. Nelson Manuel ainda diz parabéns ao capitão da equipa Dentista Futebol Clube de Quintas. É capitão, foi capitão. Sou capitão. É capitão desta agremiação. Estava num torneio. Pois. A se passar no Centro de Reabilitação Física e Medicina. A cidade de Ana, que ainda não terminou, estamos em segundo lugar. E como é que é o desempenho? Em segundo lugar? Sim. Ora, os médicos dentistas também sabem. Só tivemos uma derrota. Ora, que bom a dar tarefa a outros profissionais, a mostrar que são tão bons na prática clínica quanto também a correr atrás do esférico. Passa por aqui também o Stonai Capuissa. Moisés o dentista diz bem-aja minha família. Moisés o dentista que nos acompanha sempre. Saudações dentárias. Existem saudações dentárias? Tem que existir. Dávio também passa por aqui. Estamos aqui, diz ele. A Clarete de Fátima Barreto diz boa noite, bem-aja. O David José também diz maravilhoso. O Thomas Nichols Mil também diz aqui, diz estamos ligados. Doutor Quintas, a doutora falava precisamente dessa questão da qualidade, porque também, verdade seja dita, não são raros os casos em que um enfermeiro, por curiosidade, faz uma extração que lhe corre bem e de resto depois começa já a publicitar à volta da comunidade que ele também é versado na extração, quando nós sabemos que essa questão da exodontia é realmente uma coisa que tem de ter currículo, tem de ser estudada, tem de ter prática e a pessoa tem de ser versada para fazer esses procedimentos que também, que de certa forma é invasivo da intimidade, como aqui mencionou a doutora. Essa questão da criação de negócio em medicina dentária é também uma questão de prestação
de serviço digo, impacta a comunidade de certa forma, se nós olharmos para os níveis de cárie. Falávamos do Brasil, que começou por combater a cárie, que era muito prevalecente. Mas depois o médico dentista, vendo que a cárie já não tinha muita prevalência, começou a arranjar outras maneiras de exercer a sua profissão. Estética, enfim, foram encontrando muitos mecanismos de satisfazer o seu cliente, já que muitas vezes é cliente barra paciente. Aqui também nós podemos sair disso, mas poderia-se dizer que estamos ainda no básico mesmo, que é a questão do cuidado com a cáries. O médico dentista pode ser este bombeiro da sociedade que de alguma forma apresenta os seus talentos como sendo aqueles que mitigam, previnem doenças e atacam as doenças já existentes. Sim. Nós, como médicos dentistas, se trabalharmos na educação para a saúde, em vez de ficarmos fechados nos consultórios, poderemos então mitigar a cárie dentária, que é uma doença global, especialmente que em Angola temos muitos problemas. Muitos problemas ainda. Mas agora, passando a informação aos nossos utentes ou à nossa comunidade, de que o médico dentista é a única pessoa que está preparada para poder te receber, aí devíamos conseguir então erradicar aqueles profissionais curiosos que vêm, te assistem e depois pensam que como já te viu a fazer, assim também já consegue fazer, deixando de assim fazer. Porque naquela, tem muitos casos de gênero, de pacientes que foram feitos exodontia em locais impróprios, com pessoas não formadas na área, que depois acabam por chegar no hospital, às vezes, já num período mais tardio possível, que até nós não conseguimos agir, porque dentro do nosso curso tem a especialidade que responde em função do problema que o paciente tem. Agora, ele, como não sabe encaminhar, só recebe tudo, como é curioso, só consegue arranjar problema. Eu vejo o paciente, analiso, não posso fazer isso, porque quem está preparado para estar é feito a doutora Holanda, tem que encaminhar para o estagiário do âmbito. Agora, como profissional e como docente, eu tenho que dizer o seguinte: temos que trabalhar realmente na profissão, mas dentro do padrão que a nossa odontologia nos orienta, não fora desse padrão. Se eu não estou afiliado na ordem dos médicos, eu não sou especialista em medicina dentária, por mais que eu consiga assim fazer, porque vi alguém efetuar, tenho que ter a capacidade de assim dizer. Quem realmente consegue fazer isso é a doutora Idalina, porque eu realmente já vi assim fazer. Se calhar consigo, mas o meu nível de atuação não me permite a isso. Pois. Esse problema é para a área X. Tem que saber encaminhar. Não vai te tornar menos profissional dizer se não consigo fazer. E o nível de negócio, o âmbito de negócio em medicina dentária, uma vez criado, claro, é interessante. Nós estávamos em tempos a ouvir a aula inaugural, a aula magna preferida pelo professor Dr. Helder Lucas sobre a quando do início dos mestrados em Psicologia da Educação, que ele falava sobre a particularidade que a psicologia tem de acompanhar o indivíduo do berço ao túmulo. Existem negócios e profissões, digamos assim, temporárias, a curto prazo, na medida em que, apesar das consultas de rotina, nós vamos a um médico e ele nos atende, fruto das decisões que vêm do laboratório, e fica-se por isso mesmo. Ficamos com aquela impressão de que fomos bem atendidos ou não. Com o médico dentista, logo na primeira frequência, parece haver uma questão de adesão, porque nós podemos ir fazer um procedimento em específico, mas sabemos que o convite para regressar é reiterado porque os cuidados em saúde oral devem ser continuados. Sim. É um negócio que, a princípio, a primeira frequência já é uma adesão, não é? Em princípio, o paciente pode mudar de médico-dentista, mas sabemos que se for uma pessoa consciente, se for uma pessoa sensibilizada e com um nível de literacia muito grande a respeito da demanda que a própria saúde oral exige, vai nos visitar mais vezes. Sim. A empatia, a relação profissional e a relação humana vai fazer com que você tenha empatia com o paciente A ou B. A forma como eu me dirigir nele, como eu discernir as ideias que lá encontrar do problema que ele carrega. Que normalmente não é fácil abrir a boca para alguém. É verdade. Não é fácil. Então, se ele conseguiu chegar até o consultório e abrir a boca para ti, é porque confia em si. Agora, eu tenho que transmitir a confiança que ele esperou a mim, falando com ele, essa abordagem, a explicação que eu vou dando a ele, e a resolução dos problemas, o problema primário que assim o trazer no consultório, vai fazer com que ele venha mais vezes e indique mais pessoas. Porque eu consegui resolver o que ele trouxe. Por exemplo, se eu receber alguém que tem um problema de dente, que já fez automedicação que não passa, eu converso com ele, quer extrair, eu digo, não, esse dente não é para extrair. Está dando muito sim, ele aplica uma injeção intramuscular, a dor passa. Depois trata o dente, ele vai, nunca vai esquecer de mim, vai sempre indicar alguém quando tiver esse problema. E eu vou dizer,
não basta tratar desse dente, tem mais o dente A e B, e tu precisa fazer consultas rotineiras de 3 meses, de 6 a 6 meses, a depender do teor de cada necessidade que ele apresentar em mim, ele virá sempre fazer consulta de rotina. Porque outro exame que eu faço em casa, no espelho, onde eu observo toda a minha boca e tenho que ver os problemas que eu tenho para depois dizer ao dentista vir, tu tem esse problema, não temos essa cultura ainda. Então, tudo que eu tenho, se calhar, vou descobrir através de um dente que me levou. Pensando que se eu tenho um problema na boca, encontro vários outros problemas. Este primeiro Aí você vem contacto sempre. é um elo, é um vínculo que É se o cria. vínculo que se cria. É o vínculo que se cria. Muito bem. Doutora Idalina, é uma profissão que tem essa nuance e quanto mais não seja, porque o doutor aqui falava de não ser fácil abrir a boca para um estranho. Vemos muitas vezes, recorro mais uma vez nas produções da Sétima Arte, pessoas que sentadas na cadeira do dentista recebem uma máscara com um gás qualquer e ficam praticamente inertes, com aquela sensação de Sedação. sim, de São sedação. sedados, sim. E depois, marcas, passa aqui a publicidade, como a Oral-B e etc., dizem aquela sensação de limpeza que tem ao sair do seu dentista, pode senti-la com a marca, com a pasta X. De alguma forma, há pessoas que na agenda do mês podem mesmo marcar, olha, estou muito down, estou muito para baixo, se eu for ao meu dentista consigo sair com níveis elevadíssimos de autoestima, ou antes daquela reunião, antes daquela, para gerar uma primeira impressão, é comprar status, prestígio, felicidade, autoestima, coisas que não têm valor, não têm preço, têm um valor muito alto, através de uma visita. É, realmente. E o médico dentista tem essa facilidade, né? Então, o paciente, quando chega até nós, nós olhamos não só a boca do paciente, mas olhamos o paciente como ele é, num todo. Porque os problemas dentários, muitas das vezes, falaste da abertura do Dr. Helder, né? Eu converso muito com a doutora Inácia, a coordenadora do curso de psicologia daqui da instituição, e eu digo que os nossos cursos são muito interligados. A psicologia e a odontologia, né? Eu acho que deviam andar de mãos dadas. Por quê? Porque os problemas dentários movem a consciência, né? Movem os problemas, movem o psicológico da pessoa, mexem com as emoções, mexem com as relações interpessoais. Então, é importante não se esquecer de ir ao médico dentista e não é ir simplesmente. Nós estivemos a fazer, fruto das feiras de extensão universitária que temos realizado, nós conseguimos ver que aqui na Cala, por exemplo, o maior problema de saúde pública nem é a cárie dentária. Ok. Mas nós já realizamos várias feiras aqui na Cala e nós conseguimos ver que a maior parte dos habitantes daqui da Cala, muitos não têm cárie, mas têm gengivites, têm periodontites, têm a litose, fruto, né, da má higienização, fruto da placa bacteriana, dos tártaros que eles têm. Então, não é só sobre ir tratar a cárie. Se nós formos simplesmente no tratamento da cárie, nós vamos dizer que existem pessoas que não têm cárie para ser tratadas, mas tem pessoas com problemas periodontais. Então, a boca é um sistema, né, onde tem vários tecidos e todos eles merecem a real atenção. O médico dentista não olha simplesmente para o dente, não olha simplesmente para a cárie. O médico dentista é capaz de ver, né, tudo, como funciona o paciente, como é que está relacionado com os problemas que ele já tem. Pode existir pacientes, estive a ler um artigo, pacientes com, por exemplo, infecções urinárias recorrentes. Você abre a boca do paciente e você vê o paciente completamente com a boca com tártaros, muita placa bacteriana, boca cheia de saburra lingual. Então, imagina, a boca é uma via ascendente e descendente, né? As bactérias vão para cima e para baixo, pela corrente sanguínea. Então, se você não trata esses problemas, você não tem uma boa saúde. Então, é importante que as pessoas façam
A primeira consulta ao dentista. Não ir ao dentista porque não estou com dor. Não tens dor, vai ao dentista. Tem-se dito, o dentista tem sempre alguma coisa para ti. Muito bem, olha, passa aqui também a Lauren Enoch, que diz saudações à nossa ao nosso capitão e à nossa doutora Idalina. Lauren, boa noite, muito obrigado por aqui passar. O Justino Catumbela Sangulo diz: olá, boa noite, estou ligado a partir da Cala. O programa está bom demais, boa continuação, força aí. Bem-vinda, Domingos, também passa, diz muitos parabéns, madrinha, estamos todas aqui ligadas. Que bom que está ligada, amiga, bem-vinda. Bem-vinda mesmo a este nicho onde nós podemos ter essa conversa. E a respeito da digitalização, a respeito deste mundo global, a doutora já falou sobre o projeto de Vida para o Mundo, que seguramente vai versar sobre essas questões das novas dinâmicas. Como é que essa questão da literacia digital é trabalhada ao nível do curso, já que já apresentamos vários diferenciais que a formação em medicina dentária pelo ISPCAL oferece, desde logo essa possibilidade de acesso ao financiamento, esta questão de ser acompanhado de modo a fazer um PFC e não um TCC ou uma monografia como é tradicional. Como é que essa questão da digitalização, da presença da pessoa, de modo a não ser olvidada, e a criação de relevância é cultivada desde logo em sala de aula pelo currículo do ISPCAL, porque os negócios são fáceis a criar e são também muito fáceis a morrerem. Como é que o ISPCAL lida com essa questão de cultivar essa literacia, tanto em marketing quanto em preparar as pessoas para as relações interpessoais, posicionamento e etc. E aqui eu cito este artigo intitulado The New Golden Age of Dentistry, Highly Desirable Profession with Unprecedented Global Opportunities, que vai falar sobre algumas estimativas muito interessantes. 60% da população mundial está online. 40% da nossa vida por pessoa, por dia, é passada online. É interessante. 50% do tempo online é passado com dispositivos móveis, ou seja, as pessoas fazem muito scrolling, estão sempre acompanhadas de uma tela e o celular já se mostrou a primeira coisa que nós tocamos ao acordar e a última que nós tocamos ao deitar. E 50% da população mundial tem computadores em casa. Essa invasão da globalização, do digital, como é que o médico-dentista pode aproveitar também essa atenção que as pessoas despendem online para mostrar-se aí, para transmitir conhecimento, já que agora temos a ambição de, numa sala de aula, sei que tenho uma assistência de 30, 20, 40 alunos, mas quando eu faço um conteúdo a falar sobre uma técnica, eu sei que, de alguma forma, estou a alcançar muitos mais. Quem tiver essa gula de se fazer mais próximo, de se fazer mais presente, de se fazer mais acessível como marca, como profissional, como é que é preparado pelo ISPCAL? Eu começaria pelo doutor Quintas. Primeiro, vamos para uma experiência pessoal. Como é que lida com essa questão desses dados aqui presentes, para mostrar que está aí, nas suas redes sociais e etc., para transmitir mais informação? Logo após a nossa formação, eu estive ativamente ligado às redes sociais, tanto que todos os procedimentos que eu efetuava, eu conseguia publicitar e passava as informações e tinha uma demanda elevada de paciente. Mas só que depois de aderir ao ISPCAL, reduzi bastante naquilo que é informação a ser passada quanto à minha atuação como profissional na área da saúde, mas sim passei apenas a publicitar conteúdos informativos para quem se calhar quer aprender algo mais que eu consigo lhe passar. Naquela altura conseguia, porque eu trabalhava num hospital e numa clínica, mais com a academia, mais hospital, mais a clínica, mais consultório. Então parei de fazer publicidade, que devia ter uma demanda elevada de paciente, devia ter muita gente a fazer consultoria comigo, não teria tempo para poder assim fazer. Então reduzi bastante, mas tem sido bastante gratificante, tanto que como profissional, após o meu término da graduação, aprendi muito mais, que eu tive que colocar na balança o que adquiri durante 5 anos, versus o que poderia fazer depois disso.
Muito bem. Então aprendi muito. Doutora Idalina, a ser criada aí, porque, pronto, eu falei que havia um outro papel ao qual recorreríamos ao longo da conversa, de integrar a comissão instaladora de uma possível ordem dos médicos dentistas aqui no AMBO. Como é que esta ordem e a doutora pessoalmente, lida com esses desafios das pessoas estarem mais online e como é que se desafia a alcançar parte deste público que está presente ali nas mídias digitais e desafia também os seus estudantes a se posicionarem, a terem perfis que de alguma forma fazem essa associação entre a identidade que assumem e a profissão ou o curso que frequentam. Ok. Falando, é Comissão Instaladora dos Dentistas de Angola. Dos dentistas de Angola, ok. Sim, não é simplesmente Da Ordem dos do Médicos. médico do Angola. Tanto é que ela é mesmo lá em Luanda. Então ainda não existe. A comissão instaladora já existe. A O ordem- processo está a ser criado. A ordem dos dentistas de Angola não existe. Atualmente, o único órgão que pode reconhecer um médico dentista é a ordem dos médicos. Pelo Colégio de Medicina Dentária, que é um colégio que tem feito, mesmo a própria Ordem dos Médicos, tem feito muito pela odontologia, já. Nós precisamos da nossa ordem, nós gritamos aos 4 cantos do país, porque nós queremos a nossa própria ordem, criar os nossos próprios estatutos, os nossos próprios regulamentos e sabemos que vamos ter uma visão mais ampla. Porque atualmente nós estamos envolvidos no grupo de técnico de diagnóstico terapeuta, porque é a área que é uma área criada pelo Ministério da Saúde para acoplar todos aqueles que não têm uma ordem específica. E nós estamos aí, nós precisamos sair daí, né? Ok. Porque nós queremos ter voz própria, individual. Trabalhar E também, autonomamente. exatamente, e também para regularizar, para inspecionar melhor isso. São coisas que não cabem simplesmente a nós, né? E é algo que está a ser trabalhado, que no devido momento terá pronunciamento, e é algo que os médicos dentistas anseiam bastante, mas não está parado o processo. É um processo em andamento. Nós sabemos que para ter uma ordem em Angola não é algo muito fácil. Então, também é algo que estamos a trabalhar, mas no momento a Ordem dos Médicos tem feito muito pela odontologia em Angola. Há tempos criou-se a primeira conferência multidisciplinar dos médicos de Angola e os médicos dentistas foram muito bem acolhidos, as palestras, as discussões, foi mesmo bonito ver, né, como a odontologia vem sido reconhecida a nível do país, né? Antigamente éramos chamados como os tratadentes, mas nós mostramos que nós não tratamos só dentes, nós tratamos pessoas. E previnem doenças até E prevenirmos doenças que chegariam ao fórum. Foram muito graves, né? Então, prevenimos vida. Então, tendo isso em conta, e também Essa aproximação do digital. indo para o digital. O digital é a marca do odontologista, né? A marca do médico dentista. Porque o médico dentista, quando recebe um paciente, já foi a um consultório, eu sei que já foi, vi até a dar a fazer um comentário sobre o Dr. Moisés Chuile nas redes sociais. Como viu, né? O médico dentista é assim. O médico dentista, ele promove o trabalho que ele faz, né? E aqui no Espicala, os estudantes aprendem a fazer isso em marketing e negócios digitais. Os nossos estudantes, eles no 4º ano, eles estão no componente prático e eles precisam de pacientes. Em marketing, nós temos visto os estudantes a criarem, como é que se diz? A criarem flyers sobre o trabalho que eles vão prestar para eles angariarem pacientes,
para virem para a clínica. Fruto disso é que no laboratório clínico fica cheio de pacientes que nós não chamamos. Só por meio da publicação dos estudantes, eles aderem aos serviços e eles saem de suas casas prontos para fazerem tratamentos dentários. Isto é importante para a profissão, não é? É. Ganhar visibilidade. Ganhar visibilidade. Então, nós não podemos ignorar o digital, porque, como o artigo já disse, é o melhor meio que nós temos para divulgar os nossos serviços. Por isso, fazer uma foto antes do procedimento, conscientizar, né, a população. Estamos aqui num podcast, estamos ao meio digital para ajudar as pessoas a entenderem mais sobre a área. Então, nós não devemos ignorar. Nós devemos abraçar. Se bem que existem pessoas um pouquinho, eu digo, mais retardadas e retraídas, e a ocupação muitas das vezes pode fazer com que a pessoa fique menos no digital, seja necessário arranjar um assistente digital para ajudar, para promover os negócios da clínica, dos trabalhos que vai fazendo. Então, quando necessário, é importante fazê-lo, porque só assim nós seremos conhecidos, além do nosso bom trabalho, né? Porque tem-se dito, quem é um paciente bem atendido traz 1000. Então, o marketing começa já o por marketing aí. começa por aí, né? Muito bem. Exatamente. A Joia Mendes Chimboto diz olá, boa noite, parabéns pela seleção do tema e como diz no outro instante, Ivandro Degas da ANB diz eles são os melhores, eles, os médicos dentistas, subentende-se. O Leandro Vanut C diz boa noite, parabéns pelo programa, sou do Brasil. Ora, muito obrigado, que bom saber que a nossa página e o programa alcança alguém do outro lado do Atlântico, irmão, de alguma forma, já que somos países muito, muito parecidos, o clima é tropical, temos a mesma história colonial, em princípio falamos o mesmo idioma. É muito bom saber que está aí deste lado o amigo Leandro. Milena Bolinhos diz, minha professora favorita, sou a filha da Black 308, pronto, aqui a assinar a presença. O Giovanni Joaquim diz assim, saudações ilustres professores, passo para agradecer por tudo que têm feito por nós, estudantes. Graças à vossa mentoria, temos uma comunidade estudantil com desejo de fazer a diferença no sistema de saúde em Angola e no mundo empreendedor. Sou muito grato por ser vosso estudante. O David José diz, doutora Idaline e professor Quintas, gostaria de deixar 2 questões voltadas ao tema que nos interessam demais. O que considerariam mais difícil para um médico dentista? Aprender a executar um tratamento clínico complexo ou aprender a fazer uma clínica sobreviver financeiramente? Vamos com esta primeira pergunta. Está anotada? Vamos para a segunda. Quanto ao procedimento em medicina dentária, um paciente deve ser visto apenas como paciente ou também como cliente? E quais são os riscos de confundirmos essas 2 perspectivas, sobretudo no que diz respeito à ética e à relação médico-paciente? Pois já temos colegas na disciplina de clínica integrada que já olham pacientes que levam no laboratório como autênticos clientes, mesmo quando o objetivo de levá-los ali, no laboratório, é só cumprimento de metas. A quem deixa essa mensagem é o nosso amigo David José, por perfil, e David, maravilhoso, como assina na sua mensagem final. Conseguiram anotar as 2 perguntas? Quem pode começar? Eu vou começar com a segunda questão. Quando eu recebo um paciente, não posso ver ele simplesmente como um cliente. Tenho que ver ele como um ser humano, tanto quanto eu, que carece de uma necessidade de um tratamento. Deve ser tratado com respeito, de modo que ele consiga realmente trazer dotes ao meu bolso. Mas a relação, essa relação médico-paciente, se nós pegarmos paciente barra cliente, há algum risco de se confundir isso a ponto do médico dentista esquecer a sua pauta deontológica? Ou dá para harmonizar muito bem essa questão? Porque também queremos sobreviver através do nosso ofício, não é? Eu consigo lidar com essa situação muito bem. Independentemente de mim querer ter dinheiro no meu bolso, que eu preciso prestar serviço a ele, já que eu que trato dos dentes dele. Eu tenho que tratar ele bem, mas não posso esquecer que se eu tiver muita atividade com ele, vou esquecer de cobrar. Tenho que cobrar mesmo. Muito bem. Porque ele vai usufruir dos meus serviços. Tenho que cobrar, senão eu vou falir.
Para mim, interessa. Pois. Doutora Idalina. Eu chamo a atenção muitas das vezes aos meus estudantes No maravilhosos. caso, começa também pela segunda Maravilhoso, pergunta. não. Eu posso começar a primeira ainda com Se é mais difícil aprender um procedimento em medicina dentária complexo ou fazer uma clínica sobreviver financeiramente? Acho que para os médicos dentistas manter uma clínica estável financeiramente é um problema. É mais difícil, né? Porque, por exemplo, o doutor que ainda estudou na escala, né? A Idalina Kutá, não. A Idalina Kutá ela foi ensinada a fazer os procedimentos de formas complexas, conseguindo resolver problemas de alto aspecto. Mas não fui ensinada a ser uma boa empreendedora. Logo, tanto é que eu, para abrir um negócio, eu venho criando projetos e fico meio retraída, conversando com profissionais, me profissionalizando mais em outras áreas, para que o negócio seja não só rentável, mas que seja algo que dure muito tempo. Acho que acaba sendo um maior desafio, né? Abrir um negócio, o negócio permanecer e ser rentável. Então é oportuna essa inserção de disciplinas extracurriculares. Exatamente, é muito importante mesmo, temos que olhar para esse nível. Agora, na questão de médico-cliente, médico-paciente, eu acho que é algo que nós devemos ter muito cuidado. Por exemplo, nós não devemos encarar a odontologia como uma profissão mercantil. Apesar dela ser uma oportunidade para criar negócio, ela é uma profissão de saúde, né? É uma profissão de preservação da vida humana. Sendo uma profissão da preservação da vida humana, o nosso órgão, né? O pessoal que nós trabalhamos com ele deve ser encarado como ele é, pessoa. Tanto é que até empreendedorismo, né? Muitos já estão a levar o humanismo, né? Nos serviços. Sim. A humanização dos serviços serviços de sim. saúde, a humanização em qualquer serviço é a chave Aliás, há fundamental. uma semana que alude a isso, em fevereiro ou abril, em todas as unidades. Exatamente. É a chave para você ter um negócio rentável. Porque se o teu serviço não for humanizado, também ninguém vai para a tua clínica, ninguém vai procurar os teus serviços. Então, logo, mais do que ver, há riscos sim em olhar o paciente como um cliente. Por quê? Porque eu vou, como já tem-se visto em muitos profissionais, a desonestidade. Eu procurar qualquer problema para tirar o dinheiro ao paciente. Por exemplo, cientificamente, né? Existem métodos diferentes de fazer tratamentos. Imagina, já recebemos casos de pacientes que ele tinha que fazer um tratamento de canal e o profissional, como não tem capacidade ou destreza manual ou falta de material, fez uma restauração no paciente. E o paciente como é que fica? Não pode valer tudo. Não pode valer tudo. Você, se não tem a possibilidade, é o que o doutor Quinta disse, você tem que ter a capacidade de encaminhar o paciente. Se você não tem habilidade para fazer diferente tratamento, encaminhe para o colega que tem mais destreza, mais habilidade e é especialista em fazer tratamento. Mas já se nós olharmos o paciente como uma fonte de negócio, como simplesmente um cliente, nós teremos riscos. E aí o maravilhoso fala também dos estudantes que mesmo no laboratório visto, como eu disse, a provocação é por conta disso. Porque ele está num processo de formação. Numa clínica escola. Tem riscos, porque ele ainda é acompanhado por outra pessoa. Né? O supervisor, o professor, né? Que supervisiona as aulas práticas. Então, isso já dá desconforto ao paciente. Porque ele não vai ser analisado por uma única pessoa. Vai ser analisado por uma equipe multidisciplinar. E nós já falamos do intimismo que exige essa profissão.
Então, se eles já começam a ver os pacientes como fonte de negócio, o que é que acontece? Eles perdem o humanismo no atendimento odontológico, em saúde. Ele para de ver o paciente como ele realmente é, paciente. E ele começa a ver, olha para o paciente, já está a olhar, já está a ver dinheiro. Então, se ele não oferecer, é preciso ter cuidado. Se você não oferecer bom serviço, os pacientes não voltam para ti. Os pacientes podem ir trocar de província, mas se ele for bem atendido, ele volta para o médico dele que lhe atendeu. Por quê? Porque ele sabe que o médico não vai simplesmente se preocupar com o dinheiro dele. O médico vai lhe prestar o serviço de qualidade. E é importante explicar o porquê que nós vamos fazer cada tratamento no paciente, para o paciente ter a certeza que o nosso trabalho é honesto. E quando trabalhamos de forma honesta, nós temos dinheiro. Porque se trabalhamos de forma desonesta, cedo ou tarde somos descobertos, né? Que o nosso trabalho não está sendo bem feito. E a clínica fecha. Muito bem. Então é importante termos essa consciência. Tocaram num assunto muito interessante e eu acompanho a Lígia Falcione, que é uma crítica e designer brasileira, que fala muito sobre essa questão da estratégia e identidade organizacional. E a Lígia aponta o que ela chama de propósito selfie. Diz que existem muitas empresas que aparentemente surgem para cuidar da sociedade, do planeta. Agora temos aí pautas que têm que ver com a comunidade também. Mas que quando criam divisas, o seu lema, a sua visão, a sua missão e os seus valores, colocam identificadores como ser líder no mercado, aumentar a participação, ser reconhecida, ser referência. E ela diz que tudo isso não diz nada à pessoa que nós vamos servir, porque só fala sobre nós. Só fala sobre o que nós vamos ser referência, ser reconhecida como. Existem identificadores que logo à partida nos fazem perceber que aquela organização, aquela clínica, aquele médico dentista está interessado nele mesmo. Sim. Apesar de publicitar um serviço que é para atender a comunidade. Então, achei muito interessante esta fala dos dois, ou seja, o doutor Quintas diz que dá para harmonizar essa relação cliente-paciente porque o médico precisa sobreviver. E nem por isso o aspecto cliente afeta o aspecto paciente, porque tudo aquilo de que o paciente carecer será suprido. E a doutora Idalina fala sobre essa questão de muitas vezes estarmos só interessados em faturar e não na promoção do bem-estar do paciente em si. Há que ter algum sacrifício. Às vezes abrir mão mesmo de algum lucro, contanto que seja alcançado o objetivo que levou o paciente à clínica, não é? É interessante isso. É interessante. Até tenho exemplos. Durante a formação, eu tive a oportunidade de dividir o espaço do consultório com estudantes de duas universidades diferentes, da UPRA e do Piaget. Na altura, eu estava a frequentar apenas o primeiro ano. Só que eles fizeram estágio extracurricular em províncias para poder fazer marketing das universidades de Luanda. E quando fomos para a abordagem cirúrgica, eles acho que pensaram que eu era já técnico superior. Tanto que eles disseram que a abordagem que tu tem de teoria, mas a prática que tu carrega, era bom que fôssemos a Luanda, de modo que tu ficasse lá. Olha! Um consultório, tu trabalha e vais conseguir estudar em Luanda. Eu disse, não. Enquanto eu for estudante, eu não posso trabalhar em consultório como médico. Só quando eu terminar a profissão, ou seja, a academia, e ter a minha licença, ou durante a academia, se calhar quando eu estiver no 5º ou 4º ano, tiver uma oportunidade dessa, talvez possa abraçar, mas como assistente no princípio. Okay. Assim que eu me mantive até hoje. Mas muita gente me criticou, queria me dar coco, porque eu não quero trabalhar, porque você vai conseguir fazer, não posso fazer ainda, não está autorizado. O dinheiro é bom. Sim. Mas a qualificação... Só que a qualificação eu não tinha. Poxa. E tem mais uma outra coisa. Como estudante, se você meter dinheiro à frente, vai esquecer de estudar. Vai ser charlatão. Vai matar a aula para ir fazer um dinheirinho que amanhã não vai te servir. Há que ter E a certificação é muito mais importante do que aquele dinheirinho que eu consigo que gasto em um curto espaço de tempo. Até porque a escola que nos forma, no caso o Escala, tem valores. Tem valores. Tem visão, tem missão. Tem missão. Temos que cumprir. Eu tenho que ter capacidade. Eu tenho que estar preparado, tenho que ter competência multidisciplinar e clínica. E tenho que ter capacidade de dizer assim, até aí posso.
apenas por isso. Muito bem. O professor Walter Barata passa e diz: bem-haja, meus homólogos, sempre a brilharem, dizem. Aí ele passa por Isso aqui assim, dizem. com esta. Ninguém sabe o que dizem, ou Não, quais mas são os que dizem. esse é o slogan dele. Celso dos Santos, que privilégio acompanhar este momento. Parabéns aos palestrantes pela profundidade e clareza das abordagens, em especial a minha mentora e o Dr. Quintas, cuja experiência e dedicação tornam a discussão ainda mais enriquecedora. Muito obrigado, Celso. O Bernardino Dino, a doutora pode dizer um número aproximado da quantidade de médicos dentistas em Angola? Um número aproximado, talvez. O reverendo pequeno Reconhecidos. Siloé diz assim: minha professora, saudações do teu genro Canjala, diz aqui o reverendo pequeno Siloé, muito obrigado. A Isabel diz: beijo para a elite, BCLLM, não sei o que essas iniciais em maiúsculo, colocadas entre parênteses significam, mas passa a referência. Celine Sassoma também diz: bem-haja, meus professores. Dimoque Kiala diz boa noite. Dilma Cacebola também diz boa noite. Estou ligada, excelentes docentes, acompanhando com muita atenção. Lídia Xavier, madrinha, nossa representante super inteligente, como diz a nossa amiga que aqui passa, um outro amigo diz, assistir-nos a partir do BIE. Estamos quase na reta final desta conversa muito, mas muito interessante. Ficaria por perguntar, e já agora agradecer a participação, tomara que, para o caso da professora Idalina, haja um tetra momento, e para o doutor Quintas haja um tris, depois de bisar hoje tão brilhantemente também. O que é que fica por dizer depois desta conversa? Sim, há muito caminho a fazer na profissão, no Sistema Nacional de Saúde, no país. Sim, é possível fazermos negócios e não dependermos apenas das chamadas para o concurso público, porque a profissão de médico-dentista em si inculca talentos que não podem ser obsoletos, sempre será preciso. Sim, apesar da inteligência artificial que aí vem, ainda podemos fazer paridade e usar as novas tecnologias como valiosos recursos sem nos intimidarmos com a ideia de que nos podem substituir. Depois dessa digressão, que notas finais é que se lhe oferece dizer? Começamos pela professora Idalina, agora vamos começar pelo Dr. Quintas. Boa. Realmente, todos os escritores que aqui foram ditos pelo Caçapato, nós podemos cumprir todas elas. Há muito que fazer, independentemente do reconhecimento ou não, de fazer um negócio ou não, há muito o que fazer. Eu posso ter capacidade suficiente, criativa, técnica e tudo, mas se eu estiver fechado, não abordar esse assunto, não fazer investigação, serei eu a saber isso, não passar conhecimento a ninguém. Não fiz nada para a sociedade assim. Tem muito o que fazer. O médico dentista tem muitas valências. Tem muitas valências. Em termos de empregabilidade, não é um ativo, não é um recurso passivo. Não é um recurso passivo, porque eu posso trabalhar tanto faz no Estado quanto no privado ao mesmo tempo. Tanto que a nossa sociedade atualmente, se eu depender simplesmente de uma única fonte de renda, vou ficar mal. Então tenho que inovar. Olha, e há quem trabalha no privado e ostenta para nós, para muita gente que trabalha na função pública de uma forma até engraçada. Ou seja, há aquela noção de que quem consegue ser um self-made, uma pessoa de negócios com talento, com sucesso, Vive melhor que quem trabalha na função. muito melhor. Então, temos muito que fazer. Não devemos esquecer que somos profissionais na área da saúde, temos que fazer pelo país, mas também temos que fazer por nós, precisamos ter realmente uma vida estável para nossas famílias. Muito bem. Os comentários não param de vir. O Frederico Catolo diz: meu homólogo, fico muito feliz pelas tuas batalhas. Parabéns, doutora Inocência Alfredo. Doutor Quintas, meu grande mentor de vida acadêmica. E agora sim, há que julgarmos ser a última por enquanto. O José, acompanhante assíduo do Isto Cala Podcast, aqui abracei esta nota. Somos muito felizes por tê-lo e muito obrigado por se juntar a nós. Já estava à procura do seu comentário. Ele diz sempre com temas atuais e factuais. Muito obrigado. A Sabina Ticunho Gabi diz: doutora Idalina, doutor Quintas, os meus parabéns pela forma como estão a passar o conhecimento. Doutora Idalina, chegados aqui, que notas há por pontuar? Primeiro, né?
Eu venho reiterar, né, o que nós já abordamos aqui, que tudo fica aí bem guardadinho, com os profissionais, com aqueles que tenham o sonho de ser médico-dentista, e dizer, né, a coordenadora do curso de medicina dentária até que as inscrições estão abertas. É verdade! As inscrições do curso de medicina dentária, Sim. né, aqui no ISPECALA estão abertas, e o ISPECALA é uma das melhores instituições para se fazer medicina dentária. Uma instituição voltada para o futuro, para a dinâmica da inovação e para sustentabilidade profissional individual. E a doutora seguramente pode passar essa mensagem, que acho que já ouvi falar isso aqui na tribuna, que é aproveitem, que na minha época foi técnica e tal, e ficava-se por isso mesmo. Vocês têm mais condimentos no currículo. Exatamente, no currículo agora, né? Porque eu, para ser a doutora Idalina, eu tive que mostrar quem realmente, que eu realmente sei fazer, eu realmente aprendi. Agora é só pegar uma imagem, colocar na internet e conseguimos ter, né? E o projeto que o ISPECALA tem desenvolvido com os estudantes, as disciplinas que tem integrado no currículo acadêmico, são excelentes oportunidades para se crescer, para fazer bonito e para fazer bem. E além de tudo, ser rentável, ter dinheiro sem depender de ninguém. Então, é muito importante ter isso em mente. Se inscrevam no ISPECALA, que vão... O resto, só estando aqui, né? Não dá para dar muita... Sim. E estamos numa fase, e é mesmo para fechar, que é uma mudança de águas, não é? Há finalistas que nessa altura devem estar prestes a apresentar os PFCs, quando cheguei ao Instituto, vi uma movimentação, um frenesi muito grande com pessoas a fazerem a prova das becas e etc., para se apresentarem diante das bancas. Este momento, particularmente, Dr. Quintas, qual é a sensação de saber que alguns passam por nós, lapidados, fica então aquele sentimento do dever cumprir ou não, porque eles também têm de fazer a sua parte, e de saber que há inscritos, e que são muitos, realmente, os que vão procurando. Olha, aquele curso está disponível, vou a tempo, não vou, o que é que preciso, qual é a média, e etc. E de saber que vamos receber novos alunos logo em outubro, com a abertura do ano acadêmico. Fico muito grato. E também é uma responsabilidade grande, né? Fico muito grato, primeiro, por ter essa oportunidade de aqui estar. Sim. E formar pessoas, independentemente de cada um ao sair fazer uma outra coisa, as inclinações depois com o tempo às vezes mudam, mas fico muito grato por essa oportunidade. Agora, só de saber que vamos receber novos estudantes, fico muito mais feliz. Também muito alegre. Sei que vamos continuar a trabalhar, porque se não receber, vamos para casa. Na parte que lhe toca, sente-se seguro pelos que saem. Pelos que saem, sinto-me seguro. Uma outra abordagem, vão poder perguntar, estaremos aqui para poder responder. Pois, porque existe este lá também. Sim, não é? tem que fazer consultoria, porque para ganhar um nome no mercado e ter experiência... Já sabem, tem professores que não se ficam só pelo último dia da entrega do PFC. Hoje você é graduado, mas amanhã tu tem que me consultar. E depois sempre uma informação que bloqueia o WhatsApp da delegada e etc, porque já acabou, não é bem assim. Não, vai ligar, porque vai fazer consultoria, vai trabalhar com o paciente e tem casos que precisam partilhar. Não vai tornar menos profissional, partilhar um caso que você não consegue entender, principalmente no diagnóstico. E a chave do tratamento. Para os que vêm, sejam bem-vindos, estaremos aqui. Vamos partilhar conhecimentos. O vosso e o nosso vamos tornar uma ideia útil para todos nós. Muito bem, doutora Idalina. Esse também é este sentimento. Estamos aqui como sempre estivemos. Estamos aqui. Para os que saem. Para os que saem, sim. Tem-se dito que os professores sempre serão professores. Tanto é que os meus professores continuam sendo meus professores. Eles te ajudam a ser bons profissionais mesmo depois de você deixar a instituição. Eles têm caminho e quando você precisa de alguma coisa, já sabes a quem recorrer. As pessoas são especialistas em diferentes áreas. As pessoas são mais fortes, têm pontos fortes, né? Então, já sabes que quando estiveres nessa dificuldade é a quem você vai recorrer. É importante ter isso. E os estudantes que saem, né? Dá aquela nostalgia,
Mas é muito bom vê-los a sair. É muito bom vê-los a sair, porque também não saíram, não estão a sair simplesmente vazios, né? Eles tiveram lutas, eles tiveram dificuldades, eles tiveram que vencer barreiras, saíram de províncias distantes, deixaram famílias. E nós agradecemos pela confiança que os estudantes vêm depositando em nós, saindo de outras províncias, porque eles depositam confiança em nós. E realmente temos sido muito gratos por Um isso. investimento a longo prazo. É Exatamente. definitivamente chegar e na adesão dizer assim, quero que te tornes em parte responsável pelo que eu vou ser pela vida. Exatamente. É. Muito interessante. Falamos sobre como criar seu próprio negócio, licenciando-se em Medicina Dentária, no Escala, foram meus convidados, e que convidados, a doutora Idalina Cutá, que é coordenadora do curso de Medicina Dentária pelo Instituto Superior Politécnico da Cala, e também o professor Adriano Quintas, que é médico-dentista no Hospital da Cala e docente universitário, e como ele já referiu há instantes, num e noutro trecho da nossa conversa, prestador de serviço em algumas unidades, numa unidade também privada. E, portanto, já sabem, nós voltaremos para mais temas. Por hoje ficamos por aqui. Muito obrigado. E esta é uma nota particular que eu queria deixar. Sempre que o assunto é medicina dentária, há uma adesão muito, mas muito grande. Os médicos, dentistas e os estudantes mostram-se tão felizes quanto os sorrisos que reabilitam, e é muito bom saber que vocês nos sorriem, a vida nos sorri, e um dos dentes da vida são exatamente este público-alvo muito, mas muito carinhoso. Fiquem bem, nós voltamos nas próximas edições. Até mais.